28 mil doses. Esse é o número necessário para imunizar com 2 doses o grupo 1 da primeira fase da vacinação contra a Covid-19 em Ouro Preto. Até o momento, o município recebeu somente 1.413 doses e todas já foram aplicadas em profissionais da saúde e nos moradores e funcionários do Lar de Idosos São Vicente de Paulo. Eu conversei mais cedo sobre o assunto com o secretário de Saúde de Ouro Preto. Segundo Tuian Cerqueira, o município possui cerca de 14 mil pessoas na primeira fase do grupo prioritário. Esse grupo engloba os profissionais da saúde e os idosos com mais de 65 anos. Tuian adiantou também que a cidade deve receber ainda hoje uma remessa da vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Veja. Existe uma previsão, a gente não tem tido muita previsibilidade do governo federal e do governo do estado com as vacinas, é importante deixar isso muito claro. Mas o governo do estado extraoficialmente informou que hoje chegariam algumas doses a mais da vacina Covishield, né, que é a vacina feita pela Universidade de Oxford junto com a Fiocruz no Brasil. Então, a gente não sabe quantas doses, não sabe se efetivamente vai chegar mais dessas doses hoje, mas a gente está no aguardo aí para receber. O secretário falou também sobre o plano de vacinação que Ouro Preto pretende adotar, já que, segundo ele, o município tem autonomia para elaborar um programa de imunização próprio. Ele afirmou que a estratégia é usar de uma só vez todas as doses das vacinas que chegarem à cidade. A gente teria em torno de 2 mil profissionais de saúde. Se a gente for considerar todos os profissionais de apoio, é mais de 2 mil, sem sombra de dúvidas. E aí a nossa estratégia é vacinar por faixa etária, mesmo dentro do grupo de idosos, porque como as doses estão vindo a conta-gotas, né, a gente tem, então, parte dos profissionais de saúde, depois parte dos idosos, então a gente está escalonando de cima para baixo. Nós vamos vacinar primeiro os acima de 80 anos, que são pouco mais de 1.200 idosos, em linhas gerais, depois acima de 70 anos, depois acima dos 65 anos. Se a gente corta de 65 anos para cima, a gente tem uma necessidade de 12 mil pessoas, né? Então, isso significa profissionais de saúde, mais de 2 mil pessoas, e acima de 65 anos, acima de 12 mil pessoas, mais ou menos. A estratégia que tem sido adotada é uma estratégia de usar todas as doses. E aí os governos federal e estadual têm feito a remessa dessas primeiras doses, com a expectativa, algumas vezes, de receber a segunda e, algumas vezes, até guardando essas doses na rede de frios estadual e nacional. E, dessa forma, garantindo que os municípios tenham a segunda dose para aplicar. E aí é um problema logístico, porque, por exemplo, a vacina Coronavac, você aplica a primeira dose hoje e daqui a 15 dias, até 28 dias, é o período que você tem que tomar a segunda. Então, entre 2 e 4 semanas. Já a vacina Covishield, né, a vacina de Oxford Fiocruz, ela demanda um período de aproximadamente 3 meses, né, para a segunda dose da vacina. Então, você toma uma hoje, vai tomar outra dose daqui a 3 meses. Então, é um período muito grande, é uma logística complexa que a gente espera que o governo federal esteja bastante dedicado a ela, assim como o governo do estado também, para a gente ter a garantia da segunda dose. Então, nesse caso, com essa estratégia de aplicar todas e com a atual situação de produção de vacinas no país, existe sim o risco de pessoas ficarem sem a segunda dose? Eu penso que é um risco pequeno. É um risco pequeno na medida em que o que a gente tem recebido de informação nos alerta que há uma reserva de doses na rede de frio estadual, no nosso caso aqui em Minas Gerais, por exemplo. Então, risco tem de toda a ordem. Por exemplo, a Índia estava produzindo uma quantidade enorme de IFA, né, que são os produtos farmacêuticos para produzir as vacinas, e teve um incêndio que pegou uma área mais administrativa, que não comprometeu muito ali a produção. Mas nós podemos ter uma série de questões
que inviabilizem desde acidentes até outras situações logísticas que possam atrapalhar a chegada da segunda dose. Isso pode acontecer, mas até então o que a gente tem de informação é de que há uma reserva dessas doses para segunda tomada de cada paciente que teve a sua primeira dose aplicada. O secretário afirmou que Ouro Preto vai aplicar todas as vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, independentemente da marca, e reforçou que a aplicação de apenas uma dose não deixa a pessoa protegida. O protocolo o que é? Toma a primeira dose, toma a segunda dose, depois de algum tempo da segunda dose, ela vai ter um grau de proteção, que não é de 100%. Por exemplo, no caso da Coronavac, muito se discutiu, ela tem um percentual de mais da metade das pessoas que tomaram a vacina sequer tem a doença, ou seja, pode ter contato com o vírus, mas não adoece. Um percentual maior de pessoas, quando adoece e tomou a vacina, tem sintomas leves. E a boa notícia, e aí a gente confia na vacina, uma vacina extremamente eficiente, 100% das pessoas que foram vacinadas não tiveram casos moderados e graves que precisaram de hospitalização, internação, ou que evoluíram para óbito. Então, a proteção, ela não é uma proteção absoluta, é uma proteção que é muito significativa para não ter a doença grave, mas pode ter algum grau de doença em relação à Coronavac. E importante também, dentro da sua pergunta, colocar que todo mundo que foi vacinado ainda tem que continuar fazendo as medidas do nosso protocolo sanitário, usando máscara, lavando as mãos, evitando o contato interpessoal próximo. Isso tudo vai fazer com que o vírus se propague menos. A gente tem uma expectativa de que a vacinação leve meses ainda no nosso país. Muita gente não estará devidamente imunizada, até por falta de quantidades adequadas de vacina rapidamente. Sobre o armazenamento das doses, Tuian explicou que as vacinas Coronavac e a de Oxford precisam de uma temperatura normal de geladeira, entre 2 e 8 graus, e que, nesse caso, Ouro Preto tem estrutura para mantê-las refrigeradas. Já para as vacinas que precisam de temperaturas ultra baixas, que devem ser armazenadas a 70 graus negativos, como a da Pfizer e a da Moderna, vai ser necessário utilizar freezers da UFOP. O município não tem freezer menos 70. Isso, se você for pegar as cidades do país que tem, vão ser raras. Você vai poder contar aí na casa das dezenas, né? Dos municípios que têm esse tipo de freezer. Geralmente são usados no nível de pesquisa, para guardar material genético, amostras muito, muito preciosas. Então, se eventualmente nós precisarmos, a gente já tem um diálogo com o UFOP, com o Estado, para utilizar esses 3 freezers. Na verdade, a universidade, se eu não me engano, tem mais do que esses 3, só que estariam disponíveis nesse primeiro momento. Cada um deles teria condição de armazenar 15 mil doses, portanto, a gente conseguiria armazenar 45 mil doses dessas vacinas de armazenamento de ultra baixa temperatura. O secretário disse que, conforme as doses forem chegando, vão ser montados pontos de vacinação no município para evitar aglomerações e que as pessoas serão convocadas pelos agentes de saúde de acordo com a prioridade. Os trabalhadores da atenção primária vão organizar por rua, por área, cada um dentro da sua respectiva área de cobertura da saúde da família, e vão convidar de forma organizada para que essas pessoas possam ir aos pontos de vacinação. Assim que a gente tiver previsão dessas doses, nós vamos começar esse processo de ampla informação para que as pessoas se dirijam de forma organizada. Adianta, por exemplo, nesse momento, alguém que não está escalado para receber a dose naquele momento ir até o ponto de vacinação? Não adianta, porque nós vamos seguir o critério para evitar aglomeração. A gente tem tido aí alguns casos no mundo de pessoas que acabaram de receber a dose e 2 dias depois se infectaram com Covid-19, inclusive com história, casos de óbito, de morte. Então, é um momento importante. O afã, a necessidade que todos nós temos, o desejo da vacina, ele não pode fazer com que a gente se proteja e se torne inseguro. Então, nós vamos vacinar dentro dessa organização. Na sede de Ouro Preto, no Distrito Sede, nós teremos 7 pontos de vacinação. A gente resolveu não usar as unidades de saúde para evitar as aglomerações e também
misturar quem vai fazer vacina de Covid, né, vai ser vacinado com as pessoas que vão buscar as unidades de saúde para as atribuições normais. Então, as unidades, um dia ou outro, vão fornecer profissionais para esses 7 pontos na sede, e esses profissionais vão vacinar as pessoas em escolas, em locais que são cobertos, que têm áreas abertas, né? Isso tudo já foi estudado, nós vamos divulgar no momento em que tiver a previsão das doses. E nos distritos, aí sim, nós vamos usar as unidades de saúde para que efetivamente elas possam vacinar as pessoas. Lembrando, você vai ser vacinado, cidadão, no momento em que a gente tiver a previsão de dose, nós vamos informar qual vai ser o momento exato, por rua, por setor, para ir ao ponto de vacinação ser imunizado. E até o fechamento deste boletim, Ouro Preto ainda não havia recebido as doses da vacina de Oxford previstas para chegar hoje, como disse o secretário logo no início da entrevista. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.